Olá, amigos, tudo bem? Vamos começar a nossa live. Hoje o tema a gente vai falar sobre mediunidade. Vamos chamar aqui o nosso convidado. O Jorginho vai participar hoje comigo, meu irmão. A gente tinha feito uma live. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Estou colocando aqui o tema. Vamos falar hoje sobre mediunidade. Deixa eu ver aqui. Como é que tá o som? Tá tudo jóia aí? Sim, tá me ouvindo bem também? Tô ouvindo bem. Legal. Boa. Vou fixar o tema aqui. Boa. Tá me vendo bem aqui? Sim, tá tranquilo. Tá ótimo. Eu falando assim também tá bom ou tá baixo? Não, tá ótimo. Tá maravilhoso aí. Olha, tem gente entrando. Oi, Andréia. Muito bom. Vou começar a compartilhar aqui com algumas pessoas para chamar o pessoal para participar da live também. Se puder fazer o mesmo aí, Jorge, também. Já Aí tô convidando o fazendo. pessoal para participar. Quem Hoje puder. nós, só relembrando o tema, hoje nós vamos falar sobre mediunidade, que é um tema bem abrangente, mas a gente vai tentar aqui, né, Jorge, seu objetivo para também conseguir explicar assim de forma bem geral como é que funciona aqui a mediunidade. Isso aí. E aí quem puder ir participando e compartilhando também essa live, principalmente para aqueles que não têm muito conhecimento sobre mediunidade, têm curiosidade, quer conhecer um pouco mais, saber como é que funciona. Então Quem hoje a puder, gente vai falar bastante sobre esse tema. quem puder ir curtindo também para chamar pro Instagram integrar mais também, chamar mais pessoas. É isso aí. Quem estiver assistindo já, confirma aí se vocês estão ouvindo direitinho, se o som tá legal, tá bacana. Tá dando para ouvir bem? E André, dá um joinha aí para ver se o som tá bom. Se eu ponho meu óculos, fica ruim por causa da Fica com luz. reflexo? Mas tá tudo bem. Eu não coloquei luz hoje aqui, mas acho que tá dando para enxergar bem. Qualquer coisa eu ligo a luz depois. Deixa eu desligar aqui. Ó, a André respondeu que tá assim, tá dando para ouvir bem. Show de bola. Vou esperar mais o pessoalzinho entrar e aí a gente começa a nossa live de hoje. E sabe que na live agora você consegue botar os filtros, né? Ah, é? Não sabia, novidade Aí eu para mim. tô de óculos agora. Como é que foi isso? Onde é que você foi isso, gente? Do Vivendo e lado, do lado, aprendendo com as do lives. lado do aviãozinho Ah, tem que os filtros. bonitinhos! Deixa eu colocar um filtro aqui para mim também. Aí o que você tiver, se você quiser colocar, eu vou botar esse por causa Aí, do ó. meu óculos. Fiquei toda rosa. Ah, eu não sabia que tinha filtro agora, que maravilha. Vai evoluir na ferramenta, né? Agora Ó, só precisa dar mais tempo pra gente, né, Jorge? o pessoal Porque tá uma entrando. hora passa tão rápido. Oi, pessoal. Pessoal Não, entrando então, aí. agora de acordo com a. Eu fiquei sabendo essa semana, de acordo com a entrega da live, com a comunidade, aí o pessoal que estiver entrando, se estiver tendo muito engajamento, eles estão deixando mais de uma hora aí. Muito bom. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que é mediunidade. E que é um tema que para mim é bem especial, acho que para o Jorge também, né? A gente acabou se descobrindo aí médiums por acaso, né, Jorge? Apesar da gente É, acreditar que nada é por acaso. E aí é um tema bem bacana para falar, porque é um pouco da nossa vivência aqui, da nossa experiência. O Jorge tinha participado com ele de uma live falando sobre ansiedade, né, e depressão. E aí eu convidei ele para participar aqui da minha live no Instagram, porque eu falo bastante sobre espiritismo. E quando eu pensei no tema, eu falei, opa, o que que eu posso aqui pedir para o Jorge me ajudar a compartilhar um pouco de vivência espírita? E eu acho que essa questão da mediunidade é bem bacana, até para a gente tirar, desmistificar algumas coisas, né? Que as pessoas têm muito receio de falar sobre mediunidade e fica parecendo que é tudo muito maravilhoso, né, Jorge? Como se fosse um dom. E aí eu achei importante a gente falar sobre esse tema. E aí eu isso aí. queria
já começar aqui a nossa live perguntando para você, Jorge, como é que foi que você caiu no espiritismo? Conta um pouco aqui pra gente. E como é que você se descobriu médium? Bom, primeiro vamos lá, né? Meu nome é Jorge Filho, eu sou irmão da Monique, para quem não sabe. Hoje em dia eu trabalho ajudando as pessoas a descobrirem seu propósito de vida, a ter uma vida com um pouco menos de ansiedade, com nenhuma depressão. E eu me entrei no espiritismo, na verdade, assim, eu sempre tive acho que muitas pessoas, assim como eu, às vezes não têm as respostas para todas as perguntas, né? E eu já tinha frequentado algumas igrejas católicas, evangélicas, e já tinha ido em algumas outras religiões, e sempre ficava algumas perguntas sem respostas, né? E mais ou menos, quando eu entrei na faculdade, eu conheci um amigo meu de turma, e ele me apresentou um centro, e nós começamos a trabalhar com grupos de jovens. Isso foi em Uberlândia, quando eu morava lá. E daí, então, algumas perguntas foram ganhando as respostas, e eu me identifiquei demais com aquilo, ainda mais por conta de toda a filosofia que existe, né? De ser uma doutrina que estimula bastante o estudo, o raciocínio, né? Oh, Shelley. E sempre também o Espiritismo fala muito disso, né? Se a ciência provar o contrário daquilo que a gente está falando, fique com a ciência, né? Isso me deixou sempre muito curioso, e sempre busquei entender. Eu sou, né, na verdade, muito cético com relação às coisas, e foi assim que eu encontrei, né, o Espiritismo. Comecei a trabalhar com um grupo de jovens, comecei a frequentar uma casa espírita em Berlândia, e quando eu voltei para São Paulo, conheci as casas André Luiz, fiz o curso, e aí começou toda a minha jornada, me descobri médium no meio do curso também. Mas foi assim, eu tinha o quê? 17 anos, 17 para 18 anos que eu me identifiquei com o Espiritismo, e de lá para cá é isso. É o que eu acredito, né, Tá bom. é o que a gente acredita e pratica todos os dias. Uma coisa legal de falar aqui sobre mediunidade é que muitas pessoas acreditam somente nos médiuns, que são essas pessoas que têm mediunidade ostensiva, né? Que tem esse contato mais direto com os espíritos, mas não imaginam que a mediunidade nada mais é do que o meio, e que todos nós temos um pouco de mediunidade. Porque o tempo inteiro nós estamos tendo influência aí dos espíritos que nos cercam, essa espiritualidade que a gente não vê, né? Algumas Sim, pessoas têm mais percepção, outras não, mas que estão o tempo inteiro nos influenciando, seja em pensamento, seja na intuição. Então, muitas das vezes a gente tem algum pensamento que você fala, nossa, peraí, mas que pensamento esquisito esse que eu estou tendo agora. Talvez não seja um pensamento seu, mas um pouco dessa influência também dos espíritos no nosso dia a dia, que a gente não tem essa ideia, né, do quanto eles nos influenciam, né? exatamente. E a palavra médio, na verdade, nada mais é que isso que você falou, né? A gente é medianeiro, né, do plano espiritual com as pessoas encarnadas. Então, assim, a gente vamos dizer assim, seria o telefone, né? É isso É o meio de mesmo. comunicação entre um plano e outro. Basicamente, bem simplista, é isso daí o conceito de médio. Por isso que tem a palavra médio, que nós somos medianeiros, né? Ficamos no meio do plano espiritual e o plano que está das Um pessoas plano encarnadas. físico, né? É Exatamente. isso aí. E aí, um pouco também, a gente ouve muito falar dos médiums, né, que fazem psicografia. Muitas pessoas, né, conhecem bem esses médiums que trazem cartas, né, trazem textos aqui das pessoas que faleceram, e é o mais comum que a gente acaba vendo também. Mas existe uma infinidade de tipos de médiums, né? Então a gente tem médiums que são esses de psicografia, tem os psicofônicos, que são aqueles que pela aproximação passam a mensagem através, né, da própria fala aqui, né? Então utiliza o nosso aparelho da fala para passar uma mensagem do espírito. Tem os médiums audientes, que são aqueles que ouvem espíritos, né? Então conseguem ouvir e passar a mensagem. Tem os médios que são videntes, que são aqueles que veem os espíritos, né? E aí tem até uma interação aqui maior com a espiritualidade, fica mais fácil esse convívio, mas tem uma série de tipos de mediunidade. Então tem Tá. mediunidade também de cura, então médios que com as mãos conseguem fazer a cura.
E tem médiums que têm mais do que uma mediunidade, que isso é bem legal também. Então, tem médiums que podem ser videntes e audientes, que podem fazer psicografia e psicofonia. E aí, você, Jorge, qual que é a sua mediunidade? Conta um pouco pra gente. Bom, eu vou contar primeiro um pouquinho como é que eu descobri, né, que eu era realmente médio. Na verdade, assim, né, todas as pessoas ela têm a predisposição de ser médio, né? Nosso corpo físico ele tem a capacidade, todo o corpo físico tem a capacidade de aflorar mediunidade, né? Algumas pessoas, isso daí é mais sensível, outras não. E eu nunca tive nada assim, pelo menos, né, que eu falasse, nossa, assim, eu acho que eu tenho alguma coisa assim de diferente, né, mediunidade e tudo mais. O que eu sempre tive foi muita sensibilidade com relação às pessoas e energia, né, por exemplo. Então, assim, eu sempre entrava, dependendo do ambiente que eu entrava, eu sentia, assim, energicamente, né, se era um ambiente mais confortável, se era um ambiente mais denso. E também sentia muito, assim, de encostar nas pessoas e perceber, né, a energia das pessoas, mas nunca tinha visto, ouvido, nem nada. E quando eu entrei nas casas do André Luiz, em São Paulo, eu me matriculei num curso que existe lá de doutrina, que são 5 anos. Mas assim, nunca imaginei que eu fosse aflorar alguma coisa. Na verdade, que eu sempre quis, né, aprender é justamente estudar mais e ter as respostas para as minhas perguntas. E além dos livros que a gente lê, que trazem muitas coisas, esse curso de doutrina ele é muito denso, né? Muito abrangente. Então, o que aconteceu foi que no terceiro ano a gente começa, dentro do curso, a ter alguns exercícios, né? Para ver as pessoas que realmente têm um pouco mais de sensibilidade, sente alguma coisa e tudo mais. E em todos os exercícios que a gente se concentra e tudo mais, né? Fica de olhos fechados. Eu sentia um calor muito grande, parecia que alguma coisa queria sair, falar e tudo mais, mas sempre ficava com muito receio, né? E foi aí que, nesse mesmo ano, eu comecei a ler o livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, que é um livro muito legal. Eu indico a todos, porque ele fala de de todas as mediunidades e vai contando os casos, como que funciona. E foi aí que eu percebi que em uma daquelas mediunidades estava muito característico as coisas que eu sentia nos exercícios, né? E foi aí que eu comecei a ler, entender e perdi o medo, né? O receio de pôr para fora, porque a gente fica muito... Porque a minha mediunidade é a psicofonia, ou seja, eu transmito aquilo que os espíritos querem dizer, né? E aí, nesse trabalho, é justamente isso. A gente atende espíritos que estão desencarnados, que não sabem mais ou menos o que aconteceu, têm algumas dúvidas, querem, né, precisam de tratamento, e a gente auxilia esses espíritos. E aí, nesses exercícios, toda vez que eu me concentrava, acontecia justamente isso. Era como se uma outra voz dentro da minha cabeça estivesse falando coisas. Só que eu sempre achei que aquilo ali, né, era meu. E aí, nesse livro, ele explica exatamente isso, né? Pelo menos na parte da psicofonia, o que ele fala? Que é como se tivesse duas vozes, dois pensamentos na mesma cabeça. Uma que é o seu, né? Que é o que você está falando ali, pensando, é o raciocínio que você está pensando, e a outra é a voz do espírito que está conectado a você. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, caramba, eu vou fazer alguns testes. Inclusive, no livro ele fala algumas coisas assim, né? Então, é como se eu, em pensamento, tivesse uma outra pessoa falando comigo, só que tudo em pensamento. Então, o que aconteceu? Eu comecei a botar aquele segundo pensamento para fora. E aí, quando eu comecei a falar aquilo que estava vindo, foi que eu descobri realmente. E aí vem a sensação física, vem uma conexão que existe realmente. Nós vamos explicar um pouquinho como é que funciona esse processo de aproximação e tudo mais. Mas foi a partir daí. Porque antes disso eu realmente achava simplesmente que era um pensamento qualquer, era alguma coisa que estava vindo de mim mesmo, né? Porque também tem uma coisa que a gente tem que tentar separar o que é nosso, o que é do espírito. Mas foi aí. Então a minha mediunidade é de psicofonia, ou seja, eu nos trabalhos mediúnicos transmito mensagens e converso com as pessoas através de um outro espírito. Ou seja, o espírito fala para mim as coisas, eu transmito e essa comunicação é feita. E uma coisa depois que eu importante, descobri isso...
Uma coisa Pode importante falar. para falar em relação a isso da psicofonia é que muitas pessoas imaginam que o espírito entra no corpo do médium, Ah, né? E é. não é uma verdade. Que é uma coisa Fala que a que ele gente aprende incorpora, no né? curso, inclusive. Que, na verdade, o espírito ele só se aproxima do médium e, a partir dessa aproximação, ele intui, através do pensamento, o que ele está pensando. E aí, a partir daí, o médium consegue captar essa intuição e esse pensamento, essa fala, né, do espírito que está desencarnado. E a partir daí a gente começa a passar essa mensagem. No meu caso, foi muito parecido com o caso do Jorge. Acho que é porque a gente está em família aí, a gente deve ter algum histórico aí, né, Jorge, de que A precisávamos vir com missão. essa missão, né? Que também é psicofonia, mas diferente do Jorge, as coisas que foram acontecendo comigo, que me trouxeram esse autoconhecimento, que facilitaram também no momento que aconteceu de eu dar minha primeira mensagem, né? De conseguir passar a primeira mensagem, que eu me assustei, foi novidade para mim também. Mas o que me ajudou muito é porque eu já tinha um sexto sentido mais apurado. Então, tinha situações que às vezes eu falava, putz, isso vai acontecer. E acontecia. Aí eu falava, peraí, mas da onde veio esse pensamento? Né? Esse pensamento também não é meu. E aí, algumas coisas que eu comecei a passar a prever. E aí eu conto para os meus amigos, eles brincam às vezes comigo, às vezes do nada eu falo, nossa, vai acontecer tal coisa. Aí a pessoa fala, nossa, Monique, nada a ver. Então, assim, eu tenho essas intuições, com certeza algum espírito que me acompanha aqui, né, que me auxilia, me dá alguns toques para a gente também despertar para algumas coisas que a gente tem que às vezes ficar alerta, né, e que às vezes eu não dava muita atenção, e quando eu não dava muita atenção e acontecia, eu falava, caramba, eu devia ter ouvido aquela voz que me deu, né, um chacoalhão. E a partir do momento que eu comecei a ouvir essa voz e fazer aquilo que ele estava me orientando, eu falei, opa, peraí, eu fiz aquilo e aquilo não aconteceu, então eu consegui evitar. E quando eu não ouvia, acontecia, eu falava, opa, devia ter ouvido aquela voz. Então isso foi me ajudando a me autoconhecer, entender esse pensamento, e com o curso da doutrina espírita, que eu fiz também nas casas André Luiz, me ajudou muito nesse sentido, de começar a entender o que eram esses pensamentos, e eu imaginando que eu ia entender isso, e na verdade, quando eu fui fazer o curso, eu fui mais acompanhar minha mãe, né, do que fazer o curso para mim mesmo. Eu fui mais para apoiá-la, porque ela começou a ver espíritos em casa. Eu acho que eu já contei essa história, depois dá uma olhada É. também na live, lá num vídeo que eu fiz no meu canal contando um pouco sobre isso. E aí também, durante o curso, num desses exercícios, eu comecei a falar coisas que não eram minha. E no meu caso foi tão automático falar algumas coisas que na hora eu assustei, porque eu comecei a chorar e aquele choro não era meu, aquela mensagem não era minha. E aí eu falei coisas de 5 minutos e travei, não consegui. Aí a partir daí eu vi que eu tinha o controle também na minha mediunidade. Isso é uma coisa muito legal também, né? De se É, falar. outra coisa, Mônica, que eu acho legal a gente falar é justamente assim, né, que a mediunidade é uma propriedade do espírito. Então, assim, é como se fosse uma habilidade que a gente vai com o estudo, que nem você falou, com o autoconhecimento, com o entendimento, a gente vai apurando. Ou seja, as comunicações que eu dei no começo foram, igual você falou, foram meio que assim, né? Eu soltei aquilo ali e depois, até eu entender o que estava acontecendo, até entender, igual você falou, que quem o espírito que está comunicando, ele não domina, né, o médium. O médium ele tem todo o controle sobre aquela comunicação. Tanto que a gente aprende a ser, né, a educação, a mediunidade, a educação, né, porque às vezes os espíritos vêm falando coisas horríveis, xingando, né, um pouco mais agressivos e tudo mais, e cabe ao médium a ter esse autocontrole, né, a saber o que falar, saber identificar, né, até que ponto você está transmitindo realmente a mensagem, até que ponto você pode segurar, e você também não tem uma influência, né, de botar muita coisa sua ali naquela comunicação, tentar deixar o mais tranquilo, né, possível. E isso é uma coisa muito legal de se falar, e o que você falou também de que as pessoas acham que o espírito ele incorpora na gente, né, ele domina nosso corpo. Na verdade, o que acontece é uma aproximação do espírito, né, junto ao médium. E aí tem o perispírito, que aí a gente pode falar um pouquinho, que ele meio que, ele como se ele se afastasse um pouco do corpo do médium para que a aproximação do espírito se conectasse com o médium. E aí pensamento, né? Mente a mente. Então, o espírito, ele fala com o médium através do pensamento. Por isso que eu falei da gente identificar dois pensamentos numa mesma cabeça, que foi o segredo de tudo, né? Então, assim, ele começa a falar,
E aí o que acontece é que simplesmente a gente entende aquela mensagem e replica, né? Do jeito que a gente está falando, filtrando algumas coisas, porque às vezes a gente recebe espíritos muito agressivos, revoltados com a situação, porque eles não sabem o que está acontecendo, né? Desencarnaram e tudo mais. E então é isso. Eu vi que a A Jandriola está perguntando Jéssica, ela perguntou se todo mundo tem mediunidade. Acho que tem, assim, não sei se ela está perguntando aqui de forma geral, acho que é isso, né? Então, sim, todos temos mediunidade. Na verdade, esse intermédio entre o corpo, né, a pessoa que está aqui encarnada e o desencarnado, isso acontece a toda hora. Então, a mediunidade nada mais é do que essa comunicação entre os desencarnados e encarnados. Então, todo mundo tem um pouco de mediunidade. A diferença é que existem médios que são ostensivos, que têm uma proximidade maior com essa mediunidade, têm uma facilidade maior com essa comunicação. E aí são esses tipos de mediunidade que a gente mencionou agora, de psicofonia, psicografia, mediunidade de cura. E aí a Caterine também falou aqui, ó, fala sobre o que quando você vê o espírito de parentes, até em sonho, deve ter muita gente com essa experiência. É verdade, né? Então, quantas pessoas... Pode falar, Jorge. Não, é que, inclusive na última live de sonhos que você fez, você estava falando um pouco sobre isso, né? Que quando a gente dorme, nosso espírito, ele não dorme, né? Então ele tem uma liberdade maior, né? Exatamente. E aí nessa liberdade maior muitos vão trabalhar, muitos vão visitar pessoas, muitos vão, né, para a gandaia realmente, de acordo com aquilo que está na sua cabeça, tudo mais. E muitas vezes quando você está dormindo, nesses sonhos, né? Você se encontra com as pessoas, com os espíritos. Então, você encontra com parentes, encontra com outras pessoas. Você tem, às vezes, alguns recados, né? Alguma troca entre o plano espiritual e o plano físico. E muitas dessas vezes, realmente, você encontra com seus parentes, encontra com as pessoas que já estão desencarnadas. Às vezes você lembra, às vezes não. Mas essa conexão, né? Esse intercâmbio existe realmente. E é muito, muito engraçado isso, na verdade, porque, assim, às vezes, para as pessoas que acreditam e têm um conhecimento, até acontece uma interação um pouco maior, porque você se prepara para dormir, você se prepara, às vezes, para encontrar, né? Ou você solicita que encontre, né, essas pessoas e tudo mais. Isso tudo às vezes, você deita, né? Pelo menos a gente espírita costuma fazer isso, né? Deitar e pedir para que a gente vá ajudar, vá trabalhar e tudo mais, e que a gente esteja num lugar melhor ajudando as pessoas, ajudando todo mundo que necessita. Então, às vezes, o corpo dorme, né? O corpo adormece e o espírito vai realmente trabalhar e fazer outras coisas, às vezes. Então, por isso que a gente tem um pouco dessa consciência. E outra coisa que eu queria dizer, Monique, você falou que teve medo, né, e tudo mais. Como é que você foi fazendo esses ajustes, assim, né? Entendendo acho que é legal. Acho que é legal comentar o apoio que a gente tem por trás quando a gente está numa casa espírita, né, fazendo um curso de doutrina. E quando eu entrei foi justamente para entender um pouco mais o que acontecia com a minha mãe. Não fica né, toda hora, mediunizado toda hora. Né? O tempo inteiro. Então, assim, como é que funciona esse curso de doutrina? A gente tem um tempo, né, que mais ou menos 1 hora e meia, fazendo estudos. Então, a gente pega livros para entender a parte mais... parte realmente conceitual da doutrina espírita. Então, a gente estuda bastante a codificação do Allan Kardec, que fala sobre mediunidade, temos o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, então tem o Livro dos Espíritos, que traz N esclarecimentos, e durante essa 1 hora a gente trabalha e estuda muito a parte teórica. E dentro desses 5 anos de curso de doutrina, a gente também não vai logo para a parte prática, né, Jorge? Isso que é legal falar também. E nem todo mundo que está no curso vai ter essa mediunidade ostensiva aflorada, não é essa a intenção também do grupo. Lógico, a gente faz o exercício, a gente vai fazer isso a partir do 3º ano, ou seja, a gente tem aí 3 anos de parte teórica para ter entendimento, para ter esclarecimento, para começar a entender melhor um pouco a doutrina, entender qual é a relação, né, na doutrina espírita entre o que foi dito lá atrás, na época que Moisés, né, definiu lá quais eram os 10 mandamentos,
até entender por que Jesus caiu aqui no planeta Terra e o que ele veio trazer de mensagem, e depois a gente entra na parte do espiritismo, que seria essa terceira revelação. E uma coisa não anula a outra, são simplesmente coisas que vão se esclarecendo e se complementando ao longo do tempo, que é muito legal, que é uma coisa diferente, que normalmente quem não conhece o espiritismo não imagina que o espírita acredita em Jesus, acredita nas leis de Moisés, então isso é bem esclarecedor. E aí no terceiro ano a gente começa a fazer meia horinha de exercício, né, Jorge? Não, até porque não é um curso de médiums, né? Isso aí tem que deixar bem claro, é um curso de doutrina, então a gente estuda realmente o evangelho, a doutrina, né, espírita que Allan Kardec traz para a gente, os ensinamentos de Jesus, e a partir do terceiro ano a gente começa a contribuir com essas sessões, né, de ajuda aos espíritos desencarnados, que na verdade nem precisa, os espíritos não precisam da gente para isso, na verdade, né? Na verdade, é como se fosse uma dádiva que eles dão justamente para a gente ter esse conhecimento, para a gente ter essa opção de melhoria, para a gente ter essa possibilidade, na verdade, essa vivência prática, né? Assim, a gente tem uma vivência prática com os espíritos do que viver aqui no planeta Terra, como é que é o pós-desencarnação, então acho que é um pouco disso também que a gente aprende bastante. E aí, parte da nossa evolução. E aí, nesse terceiro ano, quando eu tive essa primeira comunicação, que eu fiquei com medo, porque eu não imaginei que eu estaria ali, que teria passividade, né? Tínhamos duas orientadoras, né, no nosso grupo, a Adriana e a Denise, beijo grande para as duas lindas que ajudaram a gente muito nessa turma, e a turma inteira, assim, a gente criou um vínculo e um laço muito bacana, né, nesses 5 anos. Tem um monte de gente assistindo a gente agora, que é muito legal. E aí a Denise me puxou no final do estudo e falou, calma, eu falei, mas eu não imaginei, eu tô aqui só para acompanhar minha mãe, né? Eu tô aqui só para fazer vibração, porque a gente faz um trabalho de vibração, né? De pensamento positivo para ajudar ali no grupo de orientação. E eu só vim aqui para fazer vibração. Eu vim aqui só para estudar, me melhorar como pessoa, porque a gente melhora mesmo. E a gente começa a exercitar, começa a se exercitar aqui os nossos preceitos morais, o que a gente pode melhorar como pessoa, a questão do egoísmo, a questão de ajudar o próximo, enfim, uma série de coisas pessoais que você vai melhorando ao longo do curso, vai se comprometendo, né? E aí ela falou, calma, se realmente era para você, se você tem essa possibilidade, né, de ajudar, vamos trabalhar isso. Por que você está com medo, né? E aí eu falei, caramba, é verdade, né? Por que eu tô com medo? Estou estudando aqui, não tem por que ter medo, né? É uma pessoa como eu, só que está desencarnada, mas é um espírito, então vamos embora, né? E aí eu comecei a me permitir passar essas mensagens, né, que foram surgindo. E aí quando eu vi isso, começou ao longo do tempo ficar cada vez mais natural. E o quanto a gente aprende, né? O quanto de vivência que a gente enriquece com todas essas experiências aí, né? Eu acho que a resposta... a Caterina está perguntando o que mudou para a gente quando descobrimos que nós nos tornamos médios, né? O que mudou? Eu acho que é mais ou menos o que você vai falar e depois eu gostaria de complementar também. É isso mesmo. Então, assim, o que mudou na minha vida quando eu descobri que eu era médium, né? E que eu tinha essa missão, que para mim é uma missão... Não uma missão de, nossa, é um dom, mas uma missão de aprendizado mesmo, porque tudo aquilo que eu ouvia pela comunicação e transmitia pela fala dos espíritos que desencarnaram, que tinham N vivências e que vinham com histórias de vida, que a gente se surpreende, né? Com a força, com a vontade de mudar e de querer ser diferente, fazer diferente. Eu acho que é isso que a gente vai tentando melhorar em si mesmo. Então, quanto mais eu ouvia, mais eu falava, eu não posso fazer isso. Então, ele fez dessa forma, puta, agora eu consigo enxergar melhor o porquê que ele fez isso. Então, você se põe no lugar do outro, né? Você fica mais próximo das pessoas e começa a entender o porquê que a gente, às vezes, erra, né? Falha e cada um tem a sua experiência, a sua vivência. Muitas vezes a gente não passa por experiências do que a gente ouve, mas a partir do momento que você se põe no lugar da pessoa e quando eu dou
A comunicação, além de passar mensagem, eu sinto, né? Então a gente acaba tendo a sensação, tendo as dores, tendo aquele sentimento todo, você vai aprendendo com isso também. Eu até me emociono um pouco para falar, porque é vivência, assim, você Sim. vive aquela situação naquele momento que você está passando a comunicação. A partir do momento que o espírito é encaminhado, é direcionado, né? Que ele se afasta, volta a mesma sensibilidade e sensação que você tinha antes, né? Então esse sentimento todo vai embora e você fica bem. Mas tudo isso é questão de prática também, né, Jorge? Para mim foi assim, desde o início, quando eu comecei, porque assim, eu custei, né, que nem eu falei, eu custei vamos dizer assim, a encarar a mediunidade como realmente uma coisa que estava acontecendo na minha vida, mas depois que eu entendi, que eu li o livro, entendi, comecei a dar passividade e tudo mais, cada comunicação que vinha, cada vez vinha com mais força, né? Eu não sei se tem alguma relação, mas por conta da idade, muito tempo, talvez, né, para descobrir isso ou não, mas vinha sempre com muita força. E para mim, no começo, o mais difícil era justamente isso. Como tem toda uma educação, né, todo um respeito de cada médium falar na sua hora, não existe aquela coisa, pelo menos nas casas do André Luiz, de dois, três médios falando, dando passividade ao mesmo tempo. Então, eu tive um desafio muito grande, por exemplo, no início de dar uma comunicação, ficar quieto, esperar as outras pessoas comunicarem, os outros médios fazerem seu trabalho também, para eu dar uma nova comunicação. Então eu ficava muito assim, como eu sentia também, sempre sinto, até hoje eu sinto, igual você falou, né, a parte física muito forte. Então foi um desafio inicial, mas o que mudou para mim realmente foi justamente, eu tinha muita mania de reclamar das coisas, reclamava da vida, de algumas coisas, sabe? Um rabugento, na verdade. E com autoconhecimento, com estudo e tudo mais, e também passando, né, por essa coisa de transmitir a mensagem do espírito, sentir o que ele estava sentindo e ver o quanto pessoas, né, esses espíritos desencarnados passaram por tanta coisa, e sentir cada dor realmente falar. E quando o espírito fala para mim, falava para mim, eu transmitia, ela tá doendo, e eu sentia realmente aquela dor e falar assim, caramba, do que eu tô reclamando, né? Isso me fez raciocinar e pensar muito, Monique, por tudo isso que a gente, esse trabalho que a gente faz, né, de poder ajudar, o quanto ele mais nos ajuda, na verdade, do que outra coisa. Então, além disso, a percepção, né, por exemplo, então, como você falou, que você já escutava algumas coisas e tudo mais, eu assim, não identificava isso antes, né, na minha vida, mas assim, hoje eu sei, às vezes eu estou conversando com alguma pessoa e às vezes me vem uma coisa para dizer assim, e eu sei que é a espiritualidade dizendo, né, sendo misericordiosa e falando assim, Jorge, fala isso para essa pessoa porque ela precisa ouvir isso. Então, são coisas que a gente aprende também a identificar no curso, porque a gente, que nem a gente falou, né? A gente não sai dando comunicação, passividade, vai na rua e tudo quanto é espírito vem falando para você e tudo mais. A gente tem toda essa educação, esse estudo, esse controle, né? Que é como se fosse a mediunidade é como se fosse, né, um mármore, vamos dizer assim, que a gente vai trabalhando, vai melhorando. Cada vez mais a gente tem controle sobre isso, a gente estuda, tem toda a parte da alimentação, né, no dia do trabalho. A gente normalmente não, a gente não deve consumir bebidas alcoólicas, né, fazer muita bagunça, farra, essas coisas, controlar o pensamento, porque tudo é pensamento antes do trabalho. Então tem uma série de coisas, né? As pessoas acham que é um superpoder, na verdade a gente aprende que a mediunidade, a gente faz um acordo, na verdade, né? Com o plano espiritual de vir com essa missão, na verdade, né? De trabalhar, de desenvolver. E, na verdade, é mais uma prova, né? Do que a gente diz assim, eu sou médio, né? Eu sou um ser especial, coisa do tipo. É mais justamente isso, né? É mais um desafio nesse mundo de provas, expiações que a gente está para se desenvolver do que uma coisa que a gente tem que se vangloriar e tudo mais. Até porque a gente sabe, e eu acredito que você vai falar um pouquinho também, Monique, de pessoas que usam a mediunidade para o mal, a mediunidade para ganhar dinheiro,
a mediunidade para ganhar fama e tudo mais. A gente tem casos famosos, inclusive no Brasil, de médios que perderam a mediunidade por não estar sabendo utilizar ela de forma correta. A gente vê casos, né, de médios que perdem a credibilidade por um monte de outras coisas. E também a gente vê médios muito sérios, como Divaldo, como Chico, como muitos outros que vieram, né? O Haroldo também faz um trabalho incrível. A gente percebe que as pessoas, né, existem... o ser humano, independente de ser espírita, independente de ser, sabe, ter a profissão que tem, sempre vão existir bons profissionais, bons médiuns, bons espíritas, bons católicos, bons evangélicos, em todos, né, em todas as suas áreas vão ter os bons e vão ter os maus. Então a gente tem que também saber identificar isso, e não é porque a gente é espírita, a gente é melhor do que ninguém, e também a gente não está livre de erros, de equívocos. Nós somos seres humanos, né? E a gente tenta realmente estudar para cada vez menos a gente se equivocar. Então, E isso eu é uma gostaria de deixar coisa... bem claro isso daí, porque as pessoas acham, pô, eu sou médio, né? Uma Oba-oba, sou pessoa super especial, uma especial. pessoa Exatamente. diferente, né? Não A gente necessariamente. conhece amigos nossos que têm mediunidade, o quanto sofrem. Pessoas, por exemplo, a nossa mediunidade é um pouco mais controlada, né? Então a Mas por gente conta consegue. da forma como foi trabalhado, o exercício que foi feito, e acho que uma coisa importante a gente falar aqui também, Jorge, é que nem todas as casas espíritas trabalham no mesmo formato que a casa Isso. espírita que nós frequentamos, né? Que é as casas André Luiz. Então, existem vários tipos de centros espíritas diferentes, que têm trabalhos Trabalho. diferentes, né? Então, tem o trabalho da psicografia, que tem espíritos, tem centros espíritas específicos que fazem esse tipo de trabalho. Nosso trabalho aqui do grupo de orientação, que é um trabalho que não tem atendimento presencial, né? Que simplesmente a gente recebe espíritos que desencarnaram e dá orientação para o espírito, não para a família, né, dos espíritos, mas existem centros que fazem também esse atendimento à família, né? De uma forma para também consolar aqueles que mais precisam e de alguma forma orientar, né, e auxiliar e dar o entendimento que a vida continua e que é somente um momento de passagem, que vai existir um reencontro, né, no futuro é possível sim ter esse reencontro. Então acho que é legal comentar isso também, porque no nosso caso a gente teve todo este preparo de 5 anos para começar a trabalhar num grupo de orientação. Mas existem muitos centros espíritas que trabalham de forma diferente, que têm, né, um conselho ali doutrinário diferente, que talvez não tenha tido todo esse preparo que nós tivemos também, e que coloca simplesmente uma pessoa que começa a perceber, né, a mediunidade, perceber que tem essa propensão à mediunidade, já coloca a pessoa logo no grupo para começar a trabalhar sem ter esse preparo. Então, tem centros espíritas também que não fazem essa orientação para o médium, que ele tem o controle do próprio corpo, né? Então, muitas das vezes o espírito se aproxima e quer bater, e quer jogar as coisas, e quer levantar, né? E eles deixam. Então, é um pouco É, também dessa questão da orientação de como cada centro espírita trabalha, né? e assim, é legal falar porque assim, as pessoas, né, de forma geral, que têm mediunidade, às vezes as pessoas logo de criança começam a ver coisas, né, ver espíritos, tudo mais, escutar vozes, tudo, que procure, né, uma orientação, um centro espírita sério, existem vários por esse país, né, o Brasil é a pátria do evangelho, como a gente costuma dizer, né, e, então, assim, tem muito centro espírita sério. Então, assim, procure orientação, procure uma casa espírita, né, adequada, procure estudar, procure entender, que eu acredito que muitas respostas vão vir, muita ajuda, porque a gente sempre está amparado pela espiritualidade e tudo mais. Então, faz parte, a gente, né, sempre está, independente de mediunidade, eu falo muito isso, né, a gente tem que estar aberto a observar o próximo, a observar o que as pessoas estão vivendo ao nosso redor, no sentido. Então, às vezes você tem um parente que tem alguma, né, alguma sensibilidade maior, igual a Monique falou que tinha, ou às vezes você vê uma criança falando alguma coisa que parece assim, poxa, será que isso aqui não pode ser uma mediunidade ou não? Então, procurar realmente ajuda, orientação, que eu acredito que quando a gente está com esse suporte
maior, as coisas tendem a ficar um pouco mais tranquilas. Você tem um entendimento um pouco maior, você vai buscar leitura, vai buscar conhecimento, e aí as coisas vão, né, se desenvolvendo e vão melhorando, e você vai tendo esse entendimento, você vai tendo esse controle, você vai vendo que você consegue, por exemplo, estar andando normalmente numa rua e às vezes ver alguma coisa que você via e saber controlar, saber, né, buscar oração e tudo mais. E aí as coisas vão se tornando um pouco mais fáceis e tranquilas. E você vai desenvolvendo realmente, porque se você tem a mediunidade, é o que a gente fala muito no centro, né? E o Espiritismo fala também. Se você veio com essa mediunidade, se você tem isso daí, você tem que trabalhar isso. E como se trabalha a mediunidade? É sendo médium, é ajudando as pessoas, é fazendo trabalhos nas casas espíritas, né, com sessões controladas, nada de subir em palco, nada disso. São sessões, né, com o ambiente preparado pela espiritualidade. Depois a gente pode até falar um pouco mais numa live ou uma outra live de como funciona esse trabalho, de como é esse preparo, o que acontece, né, num trabalho mediúnico, por exemplo. E então é muito bom a gente ter essa noção. A gente não colocar a mediunidade como uma coisa de, né, de superstar, de uma coisa do além, assim, que é ai meu Deus, né? Eu vou lá perguntar pro Jorge os números da Mega Sena, coisa desse tipo, Não é porque não é isso, né? esse o intuito, né? Então, assim, a gente já viu médios famosos que escreviam livros, perderem esse poder, né? Vamos dizer assim, essa capacidade por conta de utilizar isso de uma forma incorreta. Então, assim, a gente sempre trabalha, pelo menos é orientado a trabalhar, né, para ajudar, auxiliar. E quem mais ganha nesse auxílio foi, como a gente estava falando, é justamente o médium. Como eu disse, eu aprendi muito com esse trabalho, eu aprendo cada dia mais. Então, toda vez antes de iniciar o trabalho, né, Monique? Pelo menos nas casas do André, a gente faz uma leitura, a gente tem um grupo de estudo, a Faz gente oração, vibração, né? No final do troca trabalho. ideias. Não é assim, chega lá sempre, vamos lá, vamos sair falando de discurso, é desse jeito. Tem dias que, dependendo de como você esteja, dependendo da sua alimentação, dependendo de um O série estado de fatores. emocional, porque você às vezes pode também estar com seus problemas pessoais e antes do trabalho não conseguir separar essas coisas. Então, se você não estiver bem no dia, o trabalho não flui, você não vai estar legal. Então, tem que ter todo esse preparo, né? No caminho até o trabalho, você tá ouvindo uma música bacana, tentar se tranquilizar, pensamentos elevados, porque se você também tiver com muita atribulação, muita complicação em casa, e tiver ali, né, não conseguir se desligar, você não consegue fazer o trabalho, você acaba prejudicando também o grupo, né? Isso é legal a gente falar também. Então, toda vez que alguém, se porventura vai para o trabalho mediúnico e bebeu, comeu uma feijoada no dia, né? E aí o corpo ainda não digeriu aquilo, isso tudo influencia muito o trabalho, né? Então, lógico que a gente tem o auxílio, o amparo da espiritualidade que está ali com a gente também, que prepara toda aquela sala, né? Que a gente vai fazer o trabalho, mas a gente dá trabalho para a espiritualidade também, porque médium é um ser humano que tem seus defeitos, tem as suas qualidades, mas principalmente defeitos, porque nós estamos no planeta Terra para nos melhorarmos, né? E ali, naquele momento que a gente está ali no grupo, é justamente para ouvir o que a gente precisa começar a fazer. Porque nós não somos perfeitos, né? Acho que isso é legal falar também, né, Jorge? E saber realmente diferenciar, né? A gente tem um termo que a gente usa, né, que chama animismo, né? Que é justamente quando o médium acha que está dando uma comunicação e, na verdade, ele está falando as coisas dele, né? São coisas dele. Então, é o animismo que a gente fala. Então, tudo isso requer estudo, requer aprendizado, né? Requer sensibilidade. E a ciência está aí para provar que tudo é energia, né? E, inclusive, a física quântica vem nos aproximando cada vez mais, né, do conhecimento do espiritismo e tudo mais que a gente já conhece, né, das dimensões e tudo mais. Então, assim, é energia. Então, se você, que nem você falou, Monique, se eu tomei, né, uma cerveja, comi uma feijoada, meu corpo está ali com substâncias mais densas e tudo mais, então tudo fica mais difícil para o médium, né? Então, assim, às vezes a comunicação vem de um jeito, né, mais agressivo, dependendo do estado que você esteja, porque, assim, cada médium tem uma propensão a trazer espíritos
que estão conectados mais com aquilo que ele, com as suas habilidades, com aquilo que ele, com o seu conhecimento, às vezes um pouco maior. Então, por isso que alguns médios têm uma forma de comunicar, né? Vem mais espíritos com aquele padrão que a gente fala de desencarnação, essas coisas assim, né? Então, tem tudo isso que a gente tem que identificar, por exemplo. Então, as comunicações que a Monique dá são de um jeito, as comunicações que eu dou são de outras. Isso varia bastante de entendimento, de conhecimento, ou seja, se eu estou mais preparado, se eu conheço mais da doutrina, se eu conheço mais, né, do espiritismo como de forma geral e das minhas vivências, os espíritos se aproximam, né, a espiritualidade encaminha para o Jorge, por exemplo, porque o Jorge vai ter um pouco mais de facilidade, né, no linguajar, no conhecimento, de transmitir a mensagem um pouco mais clara do que a Monique, por exemplo, que tem outras vivências, outras experiências. Então, assim, eu brinco bastante, né, com o pessoal do centro, que eu falo assim, nossa, eu queria, ainda mais eu que já, né, trabalhei na tecnologia e tudo mais, eu fico imaginando como é que é o plano espiritual organizando esses trabalhos e tudo mais. Para quem já ouviu o filme Nosso Lar, tem um pouquinho, né, de entendimento como é que funciona essas coisas, da capacidade do plano espiritual, né, tem de preparar tudo isso. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, é se cuidar, né? Vigiar, orar e vigiar, que a gente fala muito no Espiritismo, né? Orar e vigiar, porque tudo é pensamento. No trabalho que eu faço de mentoria, eu falo muito para as pessoas, né? Tudo tem um lado positivo e negativo, a gente tem que a mesma situação é interpretada de várias formas. Então, cabe a nós saber qual é a interpretação que a gente quer dar para aquilo, né? Então, E uma muitas coisa vezes... importante, Jorge, é que a gente está falando muito aqui do trabalho do médium, né, de como o médium exercita, né, essa questão da mensagem, que tipo de mensagem que a gente passa também. É importante também o médium ter conhecimento do que existem também espíritos que se aproximam com mensagens positivas, com mensagens mais elevadas, e tem espíritos que não são tão elevados assim, que se aproveitam também dos médiums para passar mensagens que não são verdadeiras, que, né, tentando induzir o médium a achar que, por exemplo, aquele espírito que se aproximou é um espírito de luz, é um Bezerra de Menezes, é um Eurípides Bassanufo, enfim. E aí o médium que às vezes também tem a sua vaidade, né? Ah, então, puta, que legal, olha, o Chico Xavier se aproximou de mim aqui, vai dar uma puta de uma mensagem, bacana. Gente, não existe isso. Então o médium tem que ter esse discernimento de quando existe realmente uma mensagem para o bem, uma mensagem que realmente pode ser o espírito ali leviano que está tentando induzir o médium a aumentar essa sua vaidade também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nesse momento que nós estamos passando agora da quarentena e do coronavírus. Quantas mensagens de médiums superiores estão surgindo aí no WhatsApp, né? No Facebook, de mensagens de luz, de espíritos elevados, passando data de quando vai acabar a quarentena, dizendo o nome do espírito que está na região XPTO. Gente, isso, assim, é muito, muito sério isso, né? Pegar essas mensagens, o médium que psicografou isso, ou que recebeu essa mensagem, passar isso adiante sem ter o conhecimento se realmente essa mensagem é verdadeira, ela tem um conteúdo que vai agregar para as pessoas que estão ouvindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado e discernimento nisso, em relação a isso também, né? Eu acredito justamente, eu acredito que existam mensagens de conforto do plano espiritual nesse momento, existam mensagens de esclarecimento que fazem sentido, ainda mais a gente que estuda há bastante tempo, né, o espiritismo, sabe dos processos que o planeta Terra está sendo influenciado, o momento de transição que a gente vive e tudo mais, mas eu acredito também, como em tudo, né, tem muita fake news, inclusive... Bastante. A fake news espiritual, né? Também. Exatamente. E a gente tem que ter o discernimento, né? Pô, isso faz sentido, isso não faz, né? A gente conhece, a gente estuda tanto Jesus, né? A gente sabe o tanto dos ensinamentos dele, né? Então, assim, poxa, será que isso faz sentido? Será que não faz? A gente sempre tem que ter o discernimento, botar na balança, não sair replicando as coisas simplesmente porque, não, fez sentido para mim, eu acho que tá certo, não, olha que legal, ou achar que, por exemplo, né, uma mensagem sensacionalista do plano espiritual, coisa assim, e sair replicando isso daí e acaba prejudicando, na verdade, né?
Eu acredito, assim, que a gente deve realmente estar passando por um momento de transição. Eu acredito que acredito, inclusive, que o coronavírus possa fazer parte disso. E, inclusive, acredito que nós, depois de tudo isso, a gente não volta a um estado normal. O normal não existe mais. A gente vai para um outro patamar. E então, assim, como eu digo, né? Tudo tem um lado positivo, inclusive essa onda da pandemia. E a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o que a gente fala, com os pensamentos que a gente se conecta, com a energia que a gente vibra. Oração é fundamental, E independente de ser o mais espírita ou não. importante disso, e mais importante disso também, dessa questão da mediunidade, independente aqui da mediunidade ostensiva, que é o que a gente vem falando bastante, todos temos essa mediunidade. Então, é ter o Todos pensamento sofremos elevado influência. e essa consciência de que muitas vezes a gente começa a ter aquele pensamento que não é tão legal, puta, será que isso é meu? Deixa eu mudar essa energia, vamos mudar esse pensamento, vamos mudar essa vibração, porque isso não é meu, né? Isso é legal você E a falar, porque gente essa ter influência só. essa Todo influência que mundo, a gente tem, independente, né? sofre influência de espíritos. É isso. Então, assim, a questão que a gente usa muito aquela frase, né, Jorge, do orar e vigiar, é muito isso, Exatamente. né? Assim, a gente tem que estar sempre com pensamentos elevados, e quando a gente fala aqui da oração, da prece, realmente isso eleva, né, a energia, o pensamento, a gente começa a ter uma conexão direta ali com Deus, né? Quando a gente faz uma oração, quando a gente se fecha, né, para nós mesmos ali, para pedir ajuda ou mesmo para agradecer. Então, eu acredito muito nisso. Mas a questão do vigiar, e vamos nos vigiar, vamos vigiar o pensamento, porque pensamento também é atração, né? Então, quando eu estou com pensamentos negativos e quando eu abro, né, esse leque aqui para quem está me intuindo de forma negativa, e eu pego aquele pensamento e falo, nossa, é aquilo, pronto, vou me suicidar, né? Que muitas vezes a gente começa a pensar besteira. Eu Sim. não tô bem, né? Tô com a minha imunidade baixa, tô passando por algum problema pessoal aqui, aí de repente eu me sintonizo com um espírito que não tem um pensamento muito elevado, começa a me intuir pensamentos negativos e daqui a pouco eu tô pensando em me matar. Peraí, né? Calma aí. Então, essa questão do orar e vigiar é muito isso, de observar os pensamentos que nós temos e quando a gente tem um pensamento que é negativo, peraí, será que esse pensamento é meu? Por que eu tô pensando isso? E rapidamente tentar mudar esse pensamento, mudar essa vibração, mudar essa energia, porque ela tem muita influência, sim, na gente, principalmente para questões de doenças, né, psicossomáticas. Muitas pessoas agora estão passando por esse momento de quarentena, né, de isolamento, estão sozinhas e começam a sintonizar. Peraí, tá todo mundo doente, eu posso pegar o coronavírus. E de repente a pessoa já está pensando ali que está doente, né? Eu trabalho muito com pessoas com depressão e ansiedade, né, Monique? Nesse trabalho novo que eu estou fazendo. E o que eu costumo dizer para eles justamente é que nós estamos no pior momento do planeta para pessoas com esse tipo de coisa, né? Então a gente tem que ficar em casa, a gente tem que ficar isolado, a gente tem que ficar sozinho às vezes, né? Então eu falo muito que para curar essas coisas são um conjunto de coisas, né? Além dos remédios, às vezes do tratamento e tudo mais. E uma das coisas que eu sempre falo é justamente isso, da pessoa ter que sair, da pessoa ter que ver gente, da pessoa ter que conversar, e hoje nós estamos privados disso, né? Então, muitas das vezes, vem esses pensamentos negativos, vem essa coisa da incerteza pelo futuro e tudo mais, e aí a angústia vem a mais, a ansiedade aumenta, a depressão também aumenta, e as pessoas começam a ter pensamentos desse tipo, de que eu não estou aguentando mais, ai meu Deus, por que está acontecendo isso comigo, onde já se viu, eu não aguento mais, não quero mais isso, quero morrer e tudo mais, e acaba, né, se conectando esse tipo de coisa, um dia, 2 dias, 3 dias, vai ficando cada vez pior. Então, a oração é uma ferramenta muito boa para a gente se desconectar disso. Eu falo também, às vezes, de você ter uma playlist legal para você, pô, ai, tá difícil, deixa eu tocar uma musiquinha aqui, dar uma balançada, mexer meu corpo um pouco, as coisas já ajudam. Se você não está conseguindo sozinho, liga para alguém, faz um FaceTime, faz uma chamada de vídeo, chama uma pessoa, peça ajuda. Não fique conectado, às vezes, com esses pensamentos, que às vezes podem ser seus, às vezes nem são. Para a gente que, né, acredita nisso e conhece um pouco, a gente sabe o tanto que isso influencia. Então, eu recomendo muito, independente de ser médio ou não, você que está aí passando por essa pandemia, está na quarentena, que precisa de um auxílio, que precisa se mexer, conecte-se com coisas boas, com pessoas boas, com programas de televisão bons, não fica aí nesses, né, sensacionalismo,
Não fique toda hora, todo momento escutando notícia, 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 morte, 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 os números aumentando e tudo mais, que realmente o mundo vai acabar, mas já tem situações no planeta que já estão melhorando, né? E as pessoas não dão tanta ênfase porque não vende notícias. Às vezes você está aí na sua vida numa boa, tranquilo, sem estar se preocupando, está vivendo a sua vida, está se organizando, está fazendo as coisas, está com pensamentos positivos. Então mantenha dessa forma, seja luz, e eu acredito que assim como a gente se conecta com a espiritualidade, as pessoas que creem podem se conectar, as que não creem podem se conectar com energias positivas, com pensamentos positivos, né? Oração, independente da religião, é bom para todo mundo. A ciência já comprovou os benefícios das pessoas que oram, dessa energia toda que dissipa e que se espalha pelo planeta. Então, quanto mais pessoas orando, mais pessoas, né, solicitando ajuda, né, emanando coisas boas, acredito que a gente vai passar melhor por essa, vai passar melhor por qualquer situação. É isso aí, é fazer uma corrente aqui do bem, né, para as pessoas e tentar disseminar mais essas mensagens do bem, menos, né, o que está acontecendo na política, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, vamos fazer a nossa parte, né, acho que é isso, esse é o momento que a gente está vivendo agora. E aí nós temos 5 minutos, Jorge. E a gente queria falar tanta coisa sobre espiritualidade, sobre mediunidade, eu acho que o assunto é bem vasto aqui, para aqueles que têm pouco conhecimento também, né, que estão ouvindo agora pela primeira vez. Tem muitos livros também que auxiliam a dar orientação sobre isso, muitas palestras também, gente, no YouTube. Hoje a internet abre uma opção aqui, um leque de opções aqui para você entender. Tem palestrantes extraordinários também falando sobre espiritualidade, sobre espiritismo, para quem quer conhecer um pouco mais sobre mediunidade especificamente. O livro dos médiuns, para mim, é a base, né? Você falou do domínios da mediunidade também, que fala muito pela experiência, né, vivida aqui, então é bem legal. Exatamente. Também. Acho bem bacana os domínios da mediunidade, porque André Luiz vai passando, né, sobre os tipos de mediunidade, vai mostrando casos, vai relatando, é muito legal, porque é bem didático, você vai, né, se identificando. Eu me identifiquei, né, descobri médium por conta desse livro, justamente porque me ajudou bastante. Que você falou, a literatura é vasta, tem muito conhecimento, tem muita coisa. Se ficou alguma dúvida, se você quiser mandar alguma mensagem, manda pra gente. Para a Mônica tem um canal no YouTube fazendo um trabalho muito bonito. Toda semana, praticamente, ela está fazendo live sobre espiritismo. Eu espero estar aqui mais vezes para falar sobre espiritismo, vamos, sobre com certeza, sobre outras coisas. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entra nas minhas redes sociais. Pode procurar lá, Jorge Filho Oficial, você acha, no Instagram. Enfim, a gente se fala, a gente se comunica. Eu sempre que eu posso, eu abro para perguntas, respondo as pessoas. E se você ficou alguma dúvida, alguma coisa a esclarecer, Monique, estamos aí à disposição. Estou muito feliz por você ter aceito o meu convite. Estamos aí para mais. Eu sei que meu canal aqui está sempre aberto para você, eu sei que você também, né? O seu canal sempre aberto para a gente. E aí, agradecer a todo mundo que participou, muito legal a participação de vocês. Eu tenho certeza que devem ter ficado algumas dúvidas aí, às vezes as pessoas não fazem comentário na hora, ou não mandam uma pergunta na hora, não tem problema, manda pra gente, que a gente responde também, né? Perguntas, Monique, no final aí. Vou abrir uma caixinha de perguntas. É isso aí, gente. Obrigada. Bom final de semana. E semana que vem, no domingo, nós vamos falar sobre pensamentos. Então, que é bem bacana também, tem tudo a ver com o que a gente falou agora, com a Roseli Aparecida e o Eduardo Nunes também. Vão me ajudar no domingo que vem, nesse mesmo horário, às 4 horas. E a gente vai falar sobre pensamento. Jorge, eu te convido também para participar, tá bom? Vou estar lá, com certeza. Vou mandar várias perguntas para vocês. Beleza. E aí, quem não conseguiu assistir a live também por completa, a gente vai tentar salvar aqui, né, Jorge? Para poder compartilhar depois para vocês, que aí vocês conseguem assistir na íntegra. Né? Mas a gente também vai tentar jogar no seu canal do YouTube para as pessoas assistirem também. Fechado. Beijo grande, gente. Obrigada por todo mundo que participou. Eu vi o Flávio Bin aqui. O Flávio... Muita gente que da Matoflá, que veio também nos prestigiar. Andréia, Mimi Soares, Ale, saudade da Ale, Andressa, Elton entrou aqui também. Beijo, gente. A Jéssica sempre participando das minhas lives. Jéssica, um beijo grande.
Mariane, o Leandro, o Edson, a Lê, a Jaque. Ai, a Lê Bergamo. Tá acabando o tempo. O Sandro Vamos tirar, Monteiro, o Edson vou dar um Borges. print na tela, Monique. Faz uma pose aí que eu vou dar um print na tela para te marcar depois lá. Boa. Aê! Então, Silene, beijo, Si, KT também participou, Sheila. Até interagi Beijo bastante, grande. mandou pergunta. Saudade. É, ó, o... O Quem Edu mais tá que aqui entrou também. aqui? Edu também entrou, o O Edson Robson, vindo por gente, aí. Edson